E nosso estudo de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 33. E com muitas parábolas semelhantes, lhes dirigia a palavra segundo o que podiam entender. Emmanuel comenta na lição 143 do livro Pão Nosso, não tiranizes. Na difusão dos ensinamentos evangélicos, de quando em quando, encontramos pregadores rigorosos e exigentes. Semelhante anomalia não se verifica apenas no quadro geral do serviço. Na esfera particular, não raro, surgem amigos severos e fervorosos que reclamam desesperadamente a sintonia dos afeiçoados com os princípios religiosos que abraçaram. Discussões acerbas se levantam tocando a azedia venenosa. Belas expressões afetivas são abaladas nos fundamentos por ofensas indébitas. Contudo, se o discípulo permanece realmente possuído pelo propósito de união com o Mestre, tal atitude é fácil de corrigir. O Senhor somente ensinava aos que o ouviam, segundo o que podiam compreender. Aos apóstolos conferiu instruções de elevado valor simbológico, enquanto que a multidão transmitiu verdades fundamentais através de contos simples. A conversação dele diferia de conformidade com as necessidades espirituais daqueles que os rodeavam. Jamais violentou a posição natural de ninguém. Se estás em serviço do Senhor, considera os imperativos da iluminação, porque o mundo precisa de servidores cristãos e não de tiranos doutrinários. Uma característica muito comum nossa nesse mundo que a gente vive ainda é o egoísmo, o orgulho e vaidade. E é o egoísmo que a gente ainda traz muito grande dentro da gente, que faz com que a gente queira escravizar as pessoas que convivem com a gente aos nossos pontos de vista. É natural também que quando a gente comece a se interessar pelos estudos religiosos, ele vai sempre começar pelas leituras, pelas doutrinas, o que acontece? A gente acaba sintonizando, simpatizando mais com uma determinada doutrina em detrimento de outra. E isso a gente está falando dentro do próprio cristianismo. A gente nem precisa pegar outras correntes diferentes do cristianismo, mas dentro do cristianismo mesmo, né, você vai ver algumas interpretações, só quem já teve a curiosidade de ler, por exemplo, as teses contra a venda de indulgências escritas por Lutero, as institutas escritas por João Calvino. Se a gente parar para ver a diferença de interpretação, as interpretações, ou então o que foi decidido nos vários concílios da Igreja Católica ao longo do tempo, e concílios que, se a gente pegar os conteúdos deles, eles próprios foram se contradizendo, né? Foi aquele grupo político que, na época, reviu determinados conceitos. Então a gente fica com a intenção inicial de querer exigir que as pessoas compartilhem do mesmo ponto de vista nossa, e o problema todo é que você está estudando uma doutrina que te ensina que amar ao próximo é o objetivo maior da nossa vida, e a gente acaba desrespeitando o próximo pelo fato do próximo pensar diferente da gente. Isso que é a coisa gravíssima. Ele fala que discussões acerbas se levantam tocando a azedia venenosa. Então, chega ao ponto que a gente, como estudante do Evangelho de Jesus, a gente simplesmente se cala e evita entrar em algumas contendas, algumas discussões que realmente não vão levar a nada e às vezes estão baseadas em pontos de vista de interpretação. E a gente pode dar aqui vários pontos de vista, né? Uma vez uma pessoa virou perto de mim e falou assim: não, o mais importante é a fé, não são as obras. Porque a fé, aí pegou um versículo bíblico que está na carta aos Romanos, que Paulo fala, né, sobre a fé, a justificação pela fé. Eu falei, tá bom, pegou um ponto de vista, de uma interpretação que tem realmente algum fundamento para a gente poder estar estudando. A gente é de posição que nada se perde nas escrituras, nada, tudo a gente pode aproveitar o conceito, mas que é um estudo que a gente deve fazer de maneira comparada. Eu falei, não, mas tá bom, e com relação à carta de Tiago, por exemplo? Quem é mais importante aqui nas escrituras, Tiago ou Paulo? Mas o Tiago ele vem falar que a fé sem obras é uma fé cega. É uma fé morta, melhor dizendo, é uma fé morta. Fé sem obras é uma fé morta.
Estou dando um exemplo simples aqui de uma discussão em torno de uma parte interpretativa. Uma parte interpretativa que não teve, pelo menos naquele dia, uma concordância entre as duas pessoas que estavam discutindo, e que uma ficou magoada com a outra, ou, de alguma maneira, porque a outra não atingiu o mesmo nível de interpretação. E isso vai acontecer, né, dentro da doutrina espírita, dentro da doutrina budista, dentro de qualquer lugar vai ter gente fazendo, porque aqui na Terra a nossa característica é essa mesmo. A gente quer submeter todos ao nosso controle, e que todos pensem da mesma maneira, e a gente vai descobrindo com o tempo que o ideal e o mais bonito é quando a gente aprende a respeitar a todos no momento evolutivo que eles se encontram, e além de respeitar a todos, a gente até adaptar a nossa linguagem, a nossa comunicação, à maneira como todos pensam, né? Então, o que acontece? Inclusive com relação a discussões políticas, hoje, nos dias de hoje. Se eu sei que uma pessoa tem um pensamento de direita, para que eu vou ficar chocando? Para que eu vou ficar arrumando problemas com ela? Ou se eu sei que a pessoa também é de esquerda, eu não concordo com de esquerda, eu vou tentar pegar os pontos positivos, né, e procurar analisar e colocar na cabeça que tanto uma posição como a outra posição tem os seus prós e seus contras. Mas ficar com uma análise que não seja aquela análise que desrespeite a pessoa, porque o que mais se tem feito no nosso país nos últimos 2, 3 anos é desrespeitar uma pessoa, olha bem, por conta da opinião que ela vem trazendo. Quer dizer, isso é muito triste, né? Essa falta de respeito com a opinião. Então o texto do Emmanuel vem assim: não tiranizes, porque com muitas parábolas semelhantes ele dirigia a palavra segundo o que podia entender, e ele vem dizendo aqui para a gente, o Emmanuel vem dizendo para a gente, olha só, que aos apóstolos ele conferiu instruções de elevado valor simbólico. E era exatamente dessa maneira: Jesus virava: para vocês eu posso falar. E mesmo o que podia falar, falava com algumas ressalvas, porque também tem muita coisa que fugia à capacidade dos apóstolos na época. Quando Jesus conversa com Nicodemos, no capítulo 4 do Evangelho de João, né, você vai ver lá que Jesus tem uma hora que fala para ele: mas eu estou te falando das coisas da terra e você não entende? Imagina se eu falar das coisas do céu. Né? E ele respeita naquele momento, falando com Nicodemos. Então ele bota aqui: aos apóstolos ele trouxe essas instruções. Agora, a multidão não, ele transmitiu aquelas verdades fundamentais através de contos simples. A conversação dele diferia de conformidade com as necessidades espirituais daqueles que os rodeavam. Jamais violentou a posição natural de ninguém. Então existe uma diferença, né? Pelo menos até a doutrina espírita, né, através de Allan Kardec, ela faz isso com a gente. Ela vem falar assim: não violenteis convicções de ninguém. Né? Vamos estar preparados para estar falando sobre os espíritos, sobre a imortalidade da alma, sobre a comunicação, a possibilidade de comunicação deles com a gente, porque esse assunto naturalmente já vai chamar a atenção de tanta gente que as pessoas naturalmente vão te procurar. Estejam prontos para quando essas pessoas te procurarem. Agora, ficar entrando em discussões que são discussões estéreis mesmo, discussões que não vão levar a coisa nenhuma, só porque um está num ponto de interpretação diferente do outro, essas contendas devem ser evitadas, e a gente deve colocar na cabeça uma coisa: ele pensa daquela maneira, tudo bem, mas a religião dele está fazendo um trabalho de atendimento a algum ser humano. Então, se está servindo para tirar o ser humano de uma situação de sofrimento, está servindo de alguma maneira para elevar a posição do ser humano, está sendo útil, e é isso que a gente deve pensar, né? Porque já que existem gostos para tudo, é natural que na hora de ajudar a minha necessidade pessoal tem que ser só uma determinada linha de raciocínio. Se vier várias, de repente até me atrapalha. Você aprender a respeitar a pessoa dentro da convicção, coloquem isso na cabeça, porque eu também preciso aqui, né, reforçar esse conceito. É um ponto dos mais bonitos que a gente pode alcançar aqui na Terra. E aí depois a gente começa a adaptar a nossa linguagem, conversar segundo, né, a gente podendo chegar ao coração da pessoa. Depois que chega ao coração da pessoa, o resto fica até mais fácil para a gente conversar, sem violentar ninguém. Então vamos aprender com esse exemplo de Jesus, que é lembrado por Paulo, lembrado por Emmanuel. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.